cada 10 pessoas que a gente conversa, 7 estão preocupadas com a saúde. Nós Aleluia. A paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra aqui para nós. Amém? Quero ler aqui a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 em diante. Está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colher-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Porquanto pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Toda aquela, pois, glória a Deus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu rios, assoprou ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Aquele que ouve estas minhas palavras e não os cumpre, compara-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos nesse texto que Jesus ele fala em Mateus no capítulo 7, no versículo 15, que nós temos que se acautelar dos falsos profetas, que eles vêm vestidos como ovelha, mas interiormente eles são lobos devoradores. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus 24, no versículo 24, que surgiriam tão grandes falsos profetas, se possível foram, enganaria até os escolhidos. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muita apostasia, um tempo de muitos falsos profetas que estão enganando o povo e sendo enganado, porque o falso profeta ele parece com o verdadeiro profeta, ele faz as coisas do verdadeiro profeta, mas existem muitos falsos profetas que estão aí transtornando o Evangelho de Cristo, transtornando a palavra do Senhor. E Jesus ele nos traz esse momento de reflexão para que nós viemos a cautelar dos falsos profetas. E eles estão aí, irmãos, enriquecendo, crescendo, multidões e multidões estão seguindo eles, porque a multidão está cega, está se cumprindo a palavra que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2 Coríntios 4, versículo 4, que surgiria tão grandes falsos profetas, se possível for, aleluia, enganaria até os escolhidos. Essa palavra quem disse foi Jesus, mas em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século presente, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não viesse resplandecer o Evangelho de Cristo e nem a imagem de Deus. Por isso que Jesus fala nesse capítulo de Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje em dia, até o ímpio, o pecador, irmão, ele conhece o falso profeta, que ele prega as coisas dessa terra. E Jesus vai dizer que assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Esses falsos profetas, não tem como eles produzir frutos bons,
E o que me chama a atenção aqui, irmão, nessa mensagem, os frutos aqui não é fazer a obra. Fazer a obra não é fruto. A obra não salva. Quem salva é o fruto do Espírito. Você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que vai dizer que o fruto do Espírito é a caridade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé, gozo. Contra essas coisas não há lei. Então, essas pessoas que acham que está fazendo a vontade de Deus, como ele vai dizer mais para frente, no versículo 21, que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer para eles abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Pecado, maldade, estão aí usando o nome de Jesus, profetizando, fazendo maravilhas, expulsando demônio entre aspas no nome do Senhor, porque para expulsar demônio tem que ter o Espírito Santo, tem que ter uma vida consagrada, tem que ter uma vida dedicada à obra do Senhor, tem que ter uma vida de renúncia para ter uma autoridade sobre os príncipes das trevas, as potestades do ar. E a árvore boa, ela produz fruto digno. O que é fruto digno? João Batista, ele pregava o que? Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. E a árvore que não produzir fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. O fruto do arrependimento, glória a Deus, é dentro do coração, não é fruto de obra. A obra, quando a pessoa ela tem o fruto do Espírito e faz a obra vai dar ao verdadeiro crente o galardão. O galardão é a recompensa que está lá no céu para todos aqueles que têm o fruto do Espírito e fez a obra de Deus com sinceridade, vai receber o galardão, vai receber da parte do Senhor, porque não adianta querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, com a vida toda escangalhada, com a vida toda fora do altar. Glória a Deus. E o Evangelho está dessa maneira. Em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, nós vamos encontrar em Gálatas o apóstolo Paulo dizendo a seguinte palavra, glória a Deus, acerca desses homens. Olha que ele diz em Gálatas capítulo 1, no versículo de número 6,
Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pela leitura dessa palavra, nós vamos ver aqui que esses homens que anunciam um evangelho de facilidade, um evangelho que não tem doutrina, um evangelho que não tem ensinamento da verdade, da palavra de Deus, não é evangelho, é um falso evangelho. Estão transtornando o evangelho de Cristo. Paulo diz, mesmo se vier um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja anátema. Evangelho, irmão, é renúncia. Evangelho é que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus é tomado somente aqueles que se esforçam para obter o reino de Deus. Os falsos profetas, eles não querem saber, eles deixam o povo de qualquer maneira. Do jeito que o povo vem do mundo, permanece. O que eles ensinam é que ele tem que dar oferta, é que ele tem que ser dizimista, é que eles têm que dar 30% do dízimo. Aleluia, transtornando o Evangelho de Cristo, barganhando, fazendo tipo uma barganha para ter aproveito financeiro, lucrativo para a sua própria vontade, para os seus deleites. E o Evangelho de Cristo não é isso, meu irmão. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é aborrecer a nossa carne, a nossa vontade. Nós vemos que o povo, glória a Deus, dia 28 agora, né? O povo agora vai, o povo que diz o povo de Deus, estão tudo do lado de Acabe. Os falsos profetas estão tudo sentados na mesa de Acabe com Jezabel. Os falsos profetas estão tudo do lado do Bolsonaro. São tudo falsos profetas, acreditando que o homem pode mudar o país. E não muda. E não vai conseguir mudar de jeito nenhum. Só Jesus. A tendência, irmão, é só piorar. E o povo que se diz povo de Deus estão tudo lá desses homens. Tudo lá. O crente verdadeiro, ele vai entender que ele não é dessa terra, que a minha pátria não é o Brasil. A minha pátria é o céu. Eu estou nessa terra de passagem. Glória a Deus. Eu estava orando antes de abrir essa live. Eu estava falando com Deus. E a minha vontade era partir, mas tem que ser feita a vontade do Senhor. Então, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o que está escrito. Muitos estão sendo enganados por esses falsos profetas que aparecem na tira-visão, que aparece aí, Genoduque,
R.R. Soares, Edir Macedo, Sila Malafaia, Valdomiro Santiago, Marco Feliciano, e vai embora. Todos esses que transtornam o Evangelho de Cristo, esses homens aí, todos os pregadores, todos os cantores, né, Thali Roberto, todos cantores gospel, todo esse povo que cobram para pregar e para cantar, não serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 16, no versículo 18, Paulo vai dizer em Romanos 16, capítulo 16, versículo 18, acerca desses falsos profetas. Ele vai dizer assim, no verso 17 e no 18: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem o seu ventre com suaves palavras, lujosa, enganando os corações dos simples. Está escrito, eles não servem. Jesus, ele falou que dá de graça o que recebeste de graça. Que negócio é esse? Estão vendendo milagre para que você traz o teu voto, que o milagre vai acontecer na tua vida. É o copinho ungido, bebe a água que você vai ser curado. Isso é amuleto, irmão. Isso aí não é evangelho, não. A Bíblia diz que os enfermos chamar os presbíteros e ungir com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. Esse negócio de, irmão, pega teu copo de água consagrado pelo apóstolo que foi lá no monte, pelo pastor, pelo bispo. São pessoas que estão transtornando o Evangelho de Cristo. O Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se existe fé no coração de ninguém se não estiver a palavra de Deus. Então eles não servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Serve o seu próprio ventre, com palavras lujosas, enganando o coração dos simples. Então não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe ser iludido pelo adversário da nossa alma que fica pelejando cada dia, a cada momento, para nos tirarmos da presença daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Glória a Deus. Nós temos que olhar para Cristo. Paulo fala que ele deixa as coisas que para trás ficam e vai na direção do alvo. Glória a Deus, que é Jesus Cristo, o Nazareno. E na mensagem lida em Mateus 7, nós vamos continuar. Louvado seja Deus. E Jesus vai continuar dizendo no versículo 24: Todos aqueles, pois, que escutam essas minhas palavras e as praticam, está vendo? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você está me ouvindo as palavras do Senhor.
Você tem que ouvir e tem que praticar. Não somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. Tem muita gente ouvindo. Já vejo muitas pessoas, é verdade, Senhor, mas ele vive na mentira. Ele vive no engano. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Moisés. Aleluia. Ele vive na mentira. Tem que ouvir as palavras e praticar, que vai ser considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Sobre a palavra, sobre ele. O crente, irmão, que está edificado na rocha, pode acontecer o que acontecer na vida dele. Ele não larga os caminhos do Senhor, porque Deus é fiel, não larga. O crente que está edificado na rocha, morre mulher, morre filho, morre mãe, morre parente, morre qualquer pessoa, ele perde tudo, não tem nada no seu armário para ele comer, falta emprego, mas ele não abandona a salvação da vida eterna. Por quê? Porque a casa dele não está edificada no homem, a casa dele está edificada na rocha, na palavra. Porque para mim, irmãos, pessoas que se desviam, pessoas que largam Jesus, essas pessoas que se desviam, tu já reparou? Ele procura a paz do Senhor, ele procura, quando ele sai da igreja, é um subterfúgio que ele procura. Sair da igreja por causa do irmão, da irmã, sair da igreja por causa daquele pastor. Não, saiu porque a casa dele não estava edificada na rocha. Ele está se edificando no homem, porque ele vê defeito, erro na vida do seu semelhante, do seu próximo, esquece que o maior defeito está nele, porque ele não está edificado na rocha, não está edificado em Cristo, não está edificado na palavra. É o que Jesus falou, vai cair a chuva, vai correr rio, vai assoprar o vento, coisa braba, vai vir coisa braba. Cair chuva, correr rio, soprar o vento, mas a casa que está edificada na palavra, na rocha, não está edificada em sonho, visão, revelação. Isso aí é dom. Deus dá sonho, Deus dá revelação, Deus dá visão, com certeza. Mas nós temos que estar, Deus dá esses talentos, aleluia, para que venha edificar na igreja. O evangelho verdadeiro é esse. Mas nós temos que ir ao templo de quatro paredes, porque a igreja somos eu e você, para ouvir a palavra do Senhor, a palavra que vai edificar. A palavra da verdade, ela vai vir de encontro aos nossos erros para nos consertar, nos purificar, nos lavar, para que nós viemos ser regenerados pelo poder da palavra. E a pessoa que é liberta, muitos falam, João 8,32, né? Muitos falam, mas não praticam. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles não praticam a verdade. E a verdade é a palavra, as santas escrituras. Glória a Deus. Não vai ser, irmãos. Você pode ver, vou dar um exemplo aqui bíblico, que você vai vencer o adversário da tua alma, que tenta te constranger, que tenta te parar, que tenta te destruir a sua família, destruir o teu lar, destruir o teu ministério.
Se você tem conhecimento da palavra de Deus, glória, você está edificado na rocha, você não vai se deixar se levar. Por quê? Satanás, ele foi tentar o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi lá. Jesus estava lá numa consagração sobrenatural. 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Jesus estava como do Espírito Santo. Por isso que Jesus fez 1001 coisa, 1001 milagre. Glória a Deus, eu não quero ouvir a verdade. E quando o tentador, o adversário da nossa alma, quando ele vem com todas as suas forças, ele vai vir na hora que nós estamos na fraqueza. Jesus estava na fraqueza ali tremenda, de fome, de sede. E quando ele chega lá para perto de Jesus e diz: ué, tu és filho de Deus? Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou para ele? Está escrito, Jesus estava edificado aonde? Na palavra, na rocha. Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi tentado a segunda vez, o que Jesus falou? Está escrito, somente o Senhor teu Deus servirá e Ele adorará. Mostrou o reino desse mundo, está escrito, glória a Deus, aleluia. Jesus usou o verbo está escrito. O crente, irmãos, quando ele é alicerçado na palavra, nada vai iludir ele, nada. Tem muita gente iludindo com o pastor fulano de tal, com o pastor Bertano, com o cicrano, e a vida dele mesmo não está edificada na palavra. A vida dele está edificada, a casa dele, como nós lemos aqui, está edificada na areia. Na areia. Tem que confrontar o inimigo com a palavra. Entendeu? E quando a pessoa está com a sua casa edificada na areia, vai cair a chuva, vai correr o rio, vai soprar o vento, aquela casa vai cair. Porque não tem fundamento, não tem estrutura, não tem base, não tem firmeza, fica oscilando. Eu trabalho, irmãos, em construção civil desde 13 anos de idade, tem 30 anos que eu trabalho em construção civil, eu sei do que eu estou falando. Glória a Deus. Tem que estar estruturado, enraizado. Mas o que a gente tem visto hoje? Muitos lugares, tu vê pastor desestruturado, obreiros que não têm conhecimento de palavras, obreiros que não sabem discernir, começa a pregar uma palavra, daqui a pouco está falando da vida dele. Paulo diz que o obreiro aprovado, 2 Timóteo 2,15, apresenta-te a Deus. Paulo não está dizendo apresenta-te ao homem, não. Apresenta-te a Deus. Boa noite, Nação. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, o obreiro, ele tem que se preparar, a paz do Senhor, tem que se preparar, se estruturar na palavra de Deus. Muitos falam que Paulo, assim que se converteu, já começou a fazer a obra, pregar o evangelho. Nada disso. Paulo passou 3 anos sendo instruído nos pés de Gamaliel, orando e jejuando e sendo instruído pelas santas escrituras.
Em Atos 13 vai dizer, o Espírito Santo disse, separais Paulo e Barnabé para a grande obra que eu tenho preparado. Ninguém pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Glória a Deus. Leonardo Ravenhill, ele vai dar uma declaração que o pregador que não tem, ele pode ter o conhecimento, ele pode ter a teologia, ele pode ter a hermenêutica, ele pode ter o PhD, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter todos os estudos, mas se ele não tiver 2 horas de oração todo dia, o ministério dele é da carne. Porque antes de falar aos homens, tem que falar a Deus dos homens. Eu estou aqui ministrando essa palavra para tu, mas antes de estar aqui, eu estava 1 hora ali de joelho orando, buscando o poder de Deus. Porque a obra de Deus não se faz relaxadamente, não se faz de qualquer maneira. Sabe por causa de quê? É coisa espiritual, meu irmão. É luta espiritual. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra potestades e principados que lutam dia e noite para tentar nos derrubar. Então o crente ele não quer se preparar. O pregador ele está correndo atrás de fama, Pai do Senhor, correndo atrás de fama, atrás de elogio, de agenda, atrás de dinheiro. Ele não está procurando se estruturar na palavra, incentivar. Essa palavra que Deus está dando aqui é para te incentivar. Você ler a Bíblia, você se dedicar nas Santas Escrituras. Louvado seja o nome do Cordeiro. Então você precisa entender isso. A palavra de Deus, temos que estar estruturado nela. Olha o que diz em Salmos, de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ter prazer aqui, na palavra, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia, a palavra, temos que amar a palavra. Muitos estão se deixando levar por vento de doutrina, por qualquer vento de doutrina. Estão deixando a Bíblia de lado, estão deixando a palavra de Deus de lado. Devagarzinho a pessoa ela vai se afastando, já não pega mais a Bíblia para ler, já não quer mais meditar, preparar uma mensagem. Glória a Deus. No Evangelho de João 17:17, Jesus falou: santificai na verdade. A minha palavra, ela é a verdade. Tem que entrar pelo caminho da palavra. Sabe por causa de quê? O meu xará Oséias disse que o povo é destruído, Oséias 4:6, por causa que rejeitaste o conhecimento. Como tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei naquele grande dia. Você não precisa ter teologia, você tem que ter geologia, joelho. Você tem que ter bibliologia. Você tem que ler a Bíblia, ter o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Deus ele vai revelar a sua palavra para os nossos amados irmãos. Medite na palavra, estude a palavra. Não fique vazio sem a palavra de Deus.
Aleluia. E o Senhor ainda vai dizer que aqueles que ouvem estas minhas palavras e não a cumprem, comparam-o ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Insensato é louco, relaxado, glória a Deus. É que nem Jesus ele falou sobre a palavra, glória a Deus, a palavra, agora ele falou a parábola das 5 virgens, das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 tinham azeite, 5 não tinham. Então as pessoas que escutam essas palavras e não praticam, é como as loucas. O noivo vai vir buscar a sua igreja e ela não está preparada. Palavra, irmãos. No Salmo 119, no versículo 9, o salmista vai dizer: como purificais o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. No Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a pessoa ela tem a palavra de Deus no seu coração, ela não vai ceder ao pecado, não vai pecar contra Deus. Eu não estou dizendo que não existe pecador, todos nós pecamos, mas é no sentido de você ceder ao pecado. Vai ter um confronto espiritual. Paulo vai dizer que, aleluia, é uma limitação contra a carne e o espírito. É uma luta terrível. Elas ficam limitando, querendo. Se você alimentar a carne, você vai ceder aos desejos da carne, às concupiscências da carne. Você vai ceder. Qualquer um vai ceder, eu vou ceder. Mas se você dá vazão às coisas do Espírito, porque, aleluia, sem reverência à sã doutrina, se você dá vazão à alma, ao Espírito, você vai estar andando no Espírito. Nós temos que andar, irmão, ligado ao tempo todo à presença do Senhor. Muitas pessoas dizem, né, espírito de oração. Não existe espírito de oração. É orando no Espírito. Orando no Espírito. Não existe espírito de oração. E a gente tem que estar orando no Espírito a todo momento. Porque aqui em Efésios capítulo 6, vou te provar aqui na palavra de Deus, em Efésios no capítulo 6, que Paulo fala que a gente tem que orar no Espírito. Ele vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer aqui, ó, Efésios 6, versículo 17, ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a minha palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a pessoa fala,
fique em espírito de oração. Isso não existe. Orando no espírito, é o contrário. Todo tempo, a todo momento, nós estamos numa guerra espiritual. Toda hora aparece o pecado na minha frente, na tua frente. E se a gente estiver desligado, se a gente não estiver orando no espírito, nós vamos ceder o pecado. Porque o nosso próprio Jesus, ele falou: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Porque na verdade a carne é fraca. A carne é fraca. Não existe super-homem nem mulher maravilha. Existem pessoas que fogem, que correm do pecado, não se aproximam do pecado, porque eles sabem o perigo que ele está correndo. Mas se a pessoa estiver alicerçada nas Santas Escrituras, na poderosa Palavra de Deus, a qual o Senhor está nos dizendo nesta noite: boa Anderá, para a glória do nome do Senhor. Viva a palavra, irmãos, cumpra a palavra, aceita o senhorio de Cristo na tua vida. Tem gente que só quer o Jesus que abençoa literalmente. Só quer o Jesus que cura ele, que sara, que dá emprego, que dá carro, que dá casa, que supre as necessidades. Tem crente assim. Louvado seja Deus. Mas eu vou te mostrar o verdadeiro crente aqui em Filipenses 4. Filipenses 4,13, como muitos dizem, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Mas vamos ler o versículo 10 até o 13 para a gente entender o que eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Está escrito assim: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo aí? É isso que é ser um crente. Olha o que Paulo está dizendo. Aprendi a viver na bonura, na abundância, na penúria. Posso ter comida, posso até passar fome, porque estou instruído, porque posso. Olha só, vou usar até uma palavra aqui, né, um vocabulário mundano, né? Tirou onda, isso que é tirar onda. Eu sei é ser crente. Paulo está dizendo: empregado, desempregado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ser crente com armário cheio ou com armário vazio, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só que glorioso. Aleluia. Eu posso ir para a igreja a pé, de carro, de bicicleta, de ônibus, de trem, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter perca, posso ter ganho,
Porque nada disso me abala, sabe por causa de quê? Porque Ele me fortalece. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser cristão. Sofrer as aflições do tempo presente. Aí o povo está colando com o Bolsonaro, Acabe, os falsos profetas. Então tudo do lado dele lá. Não adianta, meu irmão. O que há de vir virá e não tardará. Não tem essa. Não tem melhora. Não tem. Não tem. Nós temos que se preparar. Se prepare, meu. Se prepare, já. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Porque Cristo breve voltará. Ele vai voltar. Aleluia. Se prepare. Você tem a faca e o queijo na mão. Seja leitor da Bíblia. Seja um homem ou uma mulher de oração. Faça os seus jejuns. Porque se eu ficar sem orar, meu irmão, sem jejuar, eu me sinto tão fraco. Aleluia, parece que eu estou morto. E Jesus, ele falou que em Lucas 18, o dever sempre de orar e nunca desfalecer. As pessoas que param de orar, elas estão mortas, estão falecidas. Jesus que falou. Será que vós não pode velar comigo pelo menos uma hora? O repertório de oração por crente, o crente humilde, ovelha, é 1 hora de oração. É 1 hora de oração. Aqui na igreja aqui nós tem 10 anos. Todos os cultos. Começamos no início com 30 minutos de oração, todos os cultos, escola dominical, doutrina, culto de libertação, culto de ensinamento. Depois de 3 anos, mudamos o repertório. Agora é 1 hora e meia de oração. Todos os cultos. Começa às 6 horas a oração. Começa eu e a minha esposa. Depois vai chegando os demais irmãos. Mas eu e ela tá ali, ó. 6 horas, já 5h30 já está arrumado de banho tomado, abrindo a igreja. Os irmãos que vêem minha live aí dentro da igreja aí, vê que a gente está de joelho orando. Brincadeira não. Lutando. Estamos aí na construção do centro de recuperação para libertar vidas. Não tem sido fácil não, Deus tem dado vitória. Mas tudo através da oração. Joelho, muita lágrima, pedindo a Deus. Somos rejeitados, somos julgados, quase ninguém me convida para pregar, porque eu prego essa doutrina, a palavra de Deus, a palavra que vai levar o crente para o céu. Não adianta ser ouvinte, tem que ser praticante, ouvir e praticar. Glória a Deus. Exemplo de Cristo. Você sabe que uma vez Jesus estava fazendo a obra, curando os enfermos, interromperam ele e disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos querem falar contigo. Jesus gritou bem alto e disse: Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são eles? Digo para vós, minha mãe e meu irmão, são todos aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e as praticam. Esses são minha mãe e são meu irmão. Olha só que maravilha. Ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que transforma, a palavra que muda o quadro e a situação. As pessoas ficam, meu irmão, eu prego a palavra. E quando Deus manda orar pelo povo, Deus opera sinais e maravilhas.
Quem conhece meu canal sabe do que eu estou dizendo. Mas o essencial, Jesus ensinava o povo primeiro a palavra. Depois Jesus fazia um milagre, mas primeiro o povo tinha que ouvir a palavra, o ensinamento dele. Paulo estava dando um sermão longo, um jovem que ao lado da janela morreu, porque deu sono nele, entrou no sono da indolência. Paulo, convicção, parou um pouco o sermão, foi lá, orou pelo jovem, ele ressuscitou e continuou pregando a palavra. Quem tem a palavra tem poder. Labiacêmia. Quem tem a palavra tem unção. Jesus disse, ele falou em João 8, olha só que maravilha. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31. Versículo 31. Ele disse, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na palavra da verdade, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Está compreendendo, amados irmãos? Temos que permanecer. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e desceu do céu. Isso aí. E habitou entre nós. O Verbo é a palavra. O Verbo é letra. Que é a palavra que se fez carne, se materializou. Jesus Cristo, o homem, e habitou no meio de nós. Então é a palavra de Deus. Não deixe se enganado. Seja crente de Bereia. Os crentes de Bereia, Paulo dava o sermão, glória a Deus, e o povo chegava em casa, abria a Bíblia, procurando se estava na Bíblia o que Paulo estava ensinando. Hoje em dia o povo é levado por qualquer vento de doutrina, come qualquer porcaria, come qualquer comida e acha que é Deus, acha que é o poder de Deus, e não é. Não é. Aleluia. O poder de Deus não é isso. Jesus falou, Mateus 22, 29. Erreis, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Oh, glória. Jesus disse, temos que crescer na graça e no conhecimento. Você não precisa de mais nada, tem 66 livros para você estudar, para você ler, para você meditar, para você vasculhar. Isso aqui é um ouro, isso aqui é, meu irmão, isso aqui é a maior riqueza que tem a Bíblia Sagrada. Do que você quiser saber, tem nas Santas Escrituras. Então essa palavra que o Senhor Jesus ele está nos dando nesta noite é para nos incentivar, é para nos se achegar mais a Ele, se aproximar dEle, da Sua palavra. Às vezes eu falo que eu tenho um amante, né? Glória a Deus. Às vezes minha esposa me procura na cama, aí eu estou com a minha amante, eu sou amante da palavra de Deus, está vendo aqui? Ela está dormindo ali e eu estou aqui pregando a palavra, por glória. Trabalhei bastante hoje no material, já orei, estou aqui pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.
Já tem 1 hora de mensagem. Amém? Vou terminar essa mensagem te dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, persevera, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Obrigado pela tua atenção, obrigado por você estar aí ouvindo a palavra. Se Deus me permitir, amanhã eu irei trazer mais uma palavra para os irmãos. Amém? Que o dia da manhã pertence ao Senhor. Não sei se vou estar aqui. Obrigado. Deus te abençoe também. Nós estamos aí juntos nessa batalha, nessa guerra, lutando em oração, jejum, compromisso com a palavra, para Deus libertar as vidas, para Deus libertar as almas. Amém, amados irmãos? Recebeu muito? Amém. Deus abençoe, Deus te guarde, vocês, a sua família. Fique firme. Não vai dormir agora não, vai orar mais um pouquinho. Eu vou orar mais um pouquinho a Deus, que eu preciso descer na presença do meu Senhor. Eu preciso, você também precisa. Obrigado pela tua presença, de ter parado esse momento para ouvir a palavra de Deus. Amém? Quando for orar, ore por mim. Ore pela minha esposa, pelas minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de 22 anos, 23 anos, desviada. Só Jesus na causa. Só traz tristeza ao nosso coração. Eu conto com a ajuda dos irmãos. Estou com a minha caçula também, está com meio barro, meio tijolo. Está na igreja, está caminhando, me falta curso. Mas me ajude em oração. Me ajude em oração, porque eu tenho orado pelos irmãos, pela família dos irmãos, por todos. Então, nos ajude em oração para Deus nos dar vitória. Que nós só vamos vencer o adversário da nossa alma, irmãos. Aleluia, em oração, em busca diante do Senhor. Amém, irmãos? Ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de louvor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória e majestade. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Senhor, neste momento, ó Pai, pregamos a Tua palavra, a qual o profeta Isaías diz, Senhor, que a Tua palavra, ela não volta, Senhor, vazia, a qual ela está sendo enviada. Ela vá e produza resultado, Senhor. Que a Tua semente da Tua palavra, ela venha entrar, Senhor, nos corações. Que ela venha ficar guardada, Senhor. Que o inimigo não venha tirar, Senhor, a Tua palavra do coração dos Teus que ouviram, Senhor, nesta noite. Senhor, visita agora os Teus filhos, Senhor, que estão me ouvindo. O Senhor sabe, Senhor, a situação. Deus, Tu sabe, ó Deus amado, ó Pai, o problema de cada um. Meu Deus, as causas de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade de cada um
diante de Ti, porque é uma luta, Senhor, que nós vamos vencer na nossa caminhada, na nossa trajetória. Abençoa, meu Pai. Abençoa os filhos dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui me ouvindo nesta noite. Abençoa o casamento. Abençoa a união, meu Deus. Abençoa, Deus amado, ó Deus, a aperfeiçoação. Joga por terra, meu Deus, todo laço, toda obra, meu Deus, do adversário, Senhor, contra essa família, Senhor, contra esse lar, contra essa casa. Meu Deus amado, toda amarração, todo impedimento. Oh, Jesus, joga por terra nesta noite. Joga por terra, Senhor, todo o mal. Senhor, visita esse homem. Senhor, toca na cabeça, Senhor, a planta dos pés. Meu Deus, vai tirando essas dores, Senhor, da coluna. Deus, abiande, face, alubiande, pomanagá. Deus, vai jogando por terra. Toca, Senhor, arranca o desvio. Senhor, coloca no lugar, joga por terra essa hernia de disco. Arranca, Senhor, em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que ainda que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém há que possa escapar das Tuas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus amado, querido e eterno, joga por terra toda obra de bruxaria, toda obra, Senhor, de feitiçaria nesta noite, nesta madrugada, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor da glória, que o Senhor ama aqueles que Te amam, e aqueles que de madrugada Te buscam acharão, Senhor. Deus, nós estamos aqui, nós não estamos medindo esforço nenhum, Senhor. Estamos orando, ó Pai. Deus de poder e glória, joga por terra, Senhor, os principados, as potestades do ar. Queima, meu Deus amado, Deus querido, toda a força do mal, Senhor, contra o Teu povo. Meu Deus, tudo aquilo que vem de encontro, meu Pai, a nós, Senhor, para tentar nos derrubar, para tentar, Senhor da glória, nos parar. Nós Te pedimos, Senhor, nesta noite da vitória. Senhor, joga por terra agora toda enfermidade, todo problema, Senhor. Renova, Senhor, os Teus filhos. Renova, Senhor, a Tua igreja. Renova, Senhor, o Teu povo. Renova, Senhor, neste momento. Da força e da graça, Senhor. Ó Deus, a presença que eu sinto, Senhor, neste momento. Ó Deus, eu quero compartilhar, Senhor, com meus irmãos. Meu Deus amado, Espírito Santo. Urabia, Sérvia, Alamano, Tricole, oh, meu Deus, tenha misericórdia. Oh, Espírito Santo da verdade, Deus amado, Deus de poder, nós clamamos, Senhor, Jesus da glória, o nosso socorro vem de Ti. Senhor, o salmista disse, Senhor da glória, que eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro, Senhor, vem de Ti, Senhor, que criou o céu, criou a terra e tudo que nela há. Por isso, o nosso socorro, a nossa confiança, Deus, está em Ti. Ó Deus amado, está no Teu nome, está no Teu poder, Senhor. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso Deus fiel, nosso guarda de Israel. Dá livramento, Senhor, esse jovem, filho dos Teus filhos, Senhor, que anda na perdição. Dá livramento de morte. Joga por terra, Deus, toda obra do mal.
Abençoa o ministério, levanta este homem, esta mulher, com poder e glória, Senhor, para que o teu santo nome, ó Deus, venha a ser glorificado. Senhor, desperta os que estão de perto, os de longe, se faça presente agora, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor, porque o que nós queremos, Senhor, é Ti. Nós queremos se aproximar de Ti. Nós queremos, ó Deus amado, sentir a Tua presença como nunca, ó Deus, sentimos na face dessa terra. Porque sem a Sua presença, Deus, nós não vamos, Senhor, prosseguir, não vamos conseguir. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Clamamos por misericórdia nessa madrugada. Clamamos, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Abençoa a vida dos Teus nessa noite. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe gloriosamente a cada irmão, a cada irmã. Nessa noite, receba a tua vitória, receba a tua cura, o teu milagre. Receba nesta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe e te guarde. Seja abençoado cada um dos irmãos que passou esse momento comigo. Amém? Se amanhã Deus nos permitir, por esse horário, nós estamos juntos de novo. Amém? Fique com Deus. Paz do Senhor. Amém? Fique com Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor.